Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Sintam-se acolhidos por ela. E dando prosseguimento, então, ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, coube a mim hoje falar do capítulo de número 22, cujo título é Não separeis o que Deus juntou. Então, para a gente ter um pouco de contexto desse capítulo, eu vou ler um trecho que fala assim: a indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Isso está em São Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Então, tudo que é obra dos homens em relação às leis, elas são mutáveis ao longo do processo de evolução da sociedade. A gente sabe que isso vai mudando e nós mesmos vamos evoluindo como pessoas. E em relação às leis da natureza, nós sabemos que elas são as leis divinas, né, as leis de Deus, e essas sim são imutáveis, porque respondem a algo maior do que nós e também nos interferem de acordo com a nossa caminhada aqui na Terra. Então, no casamento, nós sabemos que existe essa questão da ordem divina, de ser algo sacramentado por Deus e que também é passível de transformação, de mudança, né, entre duas pessoas que se unem e que daqui a pouco presume que vão casar e vão constituir uma família e vão ficar juntas, né, e fazer progresso juntas. Então se presume assim. A lei civil, ela tem por objetivo regular os interesses das famílias. E, nesse sentido, nós temos também a lei do amor, que é uma lei divina de Deus, e que ela é uma lei, então, imutável, divina e moral. Então, para nós entendermos um pouquinho nessa questão da moral, que nós falamos muito aqui no Espiritismo, a moral, ela se coloca inscrita na nossa consciência desde o momento que nós nascemos. Então, nós temos aqueles conceitos de certo e errado, mas ao longo do nosso processo evolutivo, nem sempre nós despertamos para isso. Muitas vezes isso fica adormecido e nós não conseguimos lidar bem com essa questão. E é de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio, ele diz para onde nós queremos ir, quais as escolhas que nós queremos fazer, quais são os nossos valores, nossos princípios, enfim, né? Tudo que nós fazemos na vida tem a ver com a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Então, a lei de amor, ela foi trazida por Jesus, né? E para a gente contextualizar isso um pouco, então, antes de Jesus, nós tivemos Moisés, que era um profeta, e que existia a lei mosaica, né? Então, numa época até turbulenta da sociedade, em que as pessoas ainda eram ignorantes, não tinham muito conhecimento sobre a vida, e Moisés, então, criou os 10 mandamentos, e esses mandamentos, eles tinham um caráter mais punitivo, né? Eles eram uma lei mais punitiva, mais cerceadora, né? Ela procurava manter mais as pessoas de uma forma a constituir, né, suas vidas, justamente porque era um período bem conturbado que a civilização tinha. Com a vinda de Jesus,
ele dizia: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Então, significa que ele não destruiu tudo aquilo que Moisés tinha trazido, mas ele deu uma nova percepção de justiça, que era uma justiça pautada no amor, na compreensão, na harmonia, né, no entendimento que a sociedade precisava naquele momento. Embora a gente saiba que até hoje, né, depois de tantos anos da vinda de Jesus, nós ainda temos dificuldade para compreender muitas coisas, né, principalmente as que estão no Evangelho, na Bíblia. Então, nós precisamos estudar muito para que a gente possa entender um pouquinho do que foi dito. Então, essa lei do amor, como eu falei para vocês, Jesus disse: vós não separeis o que Deus criou. Isso significa que, a partir da lei divina de Deus, a percepção é que as pessoas continuem juntas, né? Ninguém casa para separar, ou para fazer adultério, ou para sofrer com a outra pessoa, mas sim para constituir um caminho a dois, né? E principalmente para estar de acordo com aquelas leis que Deus nos diz, né? Na lei de amor, na lei divina de devoção, na lei do progresso, evolução. Então, nesse sentido, o divórcio ele tem uma questão, um caráter de reparar e separar legalmente algo que já estava separado de fato, né? As duas pessoas, elas estão separadas, e o divórcio, então, é um mecanismo que existe hoje como ferramenta para que as pessoas possam trilhar seus caminhos. Então, voltando um pouco na história da civilização, da humanidade, a gente sabe que era diferente a justiça, né, e todos os comportamentos do que hoje é. Por exemplo, no Egito, nós sabemos que os faraós tinham várias mulheres, né, eles tinham um harém. E naquele momento, naquela sociedade, isso era legítimo, né, era natural, porque a sociedade se estruturava dessa forma, se organizava dessa forma, e todos estavam de acordo. Nós temos também a questão dos árabes, né, onde o sheik também tem muitas mulheres, e isso é também legal dentro daquela civilização, dentro daquela sociedade. Por exemplo, os hindus também, né, eles casam entre castas, e geralmente os pais do noivo e da noiva que escolhem o casamento. E hoje nós sabemos que na nossa civilização atual aqui, Brasil, né, onde nós moramos, é diferente. Nós temos a monogamia, nós temos uma série de leis que falam sobre o casamento, né, e é diferente do que aquela parte da civilização. Então, para finalizar, eu trouxe esse livro, que é Escutando os Sentimentos, do médium Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Herman Dufault, que é um espírito francês, e que fala da união, né, entre as pessoas. Então, vou ler um trecho para vocês. Acontece que poucos de nós estamos maduros o bastante para respeitar o livre caminhar uns dos outros. Via de regra, queremos tornar o outro em o mesmo, ou seja, anular a diferença para que seja igual a nós. Assim como também nem sempre sabemos zelar pelas nossas escolhas e não nos permitir ser desrespeitados e ter nossos limites invadidos. A convivência é a escola bendita de almas da qual nenhum de nós pode se afastar totalmente. Todavia, existem alguns pontos na vida de relações que se tornam essenciais para torná-la educativa espiritualmente: a preservação dos limites, o estímulo à autonomia e a celebração da diversidade. Somente o diálogo, enquanto instrumento de manifestação das intenções, pode ajustar os relacionamentos para o cumprimento dessas características, especialmente o diálogo no qual manifestamos o que sentimos sem receio de rejeição.
Então, fiquem com Deus e que assim seja.